Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte de Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, nos fazendo crescer no conhecimento e na sua graça maravilhosa, de tal forma que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, possa habitar constantemente em nossas vidas, nos fazendo compreender a sua vontade através unicamente da sua palavra, que é poder, que é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo. O Evangelho é o poder de Deus na vida do homem. Amados, vamos hoje, na segunda-feira, dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. Esta semana estamos estudando a lição do livro de Romanos, a segunda lição, que tem como título o conhecimento de Deus. Paulo, exortando e admoestando os cristãos em Roma, primeiro no capítulo 1, como estudamos a semana passada, falando do chamado aos santos, do chamado dele próprio, para ser apóstolo, e ele começa a introduzir ainda no capítulo 1 do livro de Romanos, aquilo que é mais importante para a igreja de Cristo, que é o conhecimento de Deus. Para Paulo, o conhecimento de Deus é o suprassumo da busca de todo cristão. Todo homem tem que buscar o conhecimento de Deus, que é o grande tesouro escondido, como ele fala lá em Colossenses 2, 2 e 3. É o tesouro, No livro de Provérbios também vai dizer que o conhecimento que está na palavra de Deus é o tesouro escondido. É a coisa mais rica. É através da palavra de Deus que o homem tem a fé. A espada do poder que o homem tem neste planeta é o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus, dentro dela, o maior de todos os conhecimentos é o conhecimento de Deus, que infelizmente, a maioria das igrejas cristãs no planeta, voltado por uma teologia cega, moderna, chegou a dizer que ninguém pode compreender Deus, ninguém pode conhecer Deus. E a Escritura todinha apresentando-nos que Deus se revela. Deus é possível conhecer, sim. E Paulo vai abordar justamente isso na carta aos Romanos, estimulando a igreja a buscar o conhecimento de Deus, a conhecer Deus. Porque quem não conhece Deus se envereda automaticamente pelo caminho da depravação, pelo caminho das abominações. É o que Paulo vai dizer. É dois caminhos. Ou eu busco conhecer Deus para que a minha vida se santifique, porque quem conhece a Deus, conhece a Cristo, cresce no conhecimento, na graça. Ao contrário, quem não busca esse conhecimento, busca só o conhecimento religioso, de estar nas igrejas pulando, cantando, gritando, buscando dinheiro, buscando bênção, buscando cura, porque 99% das igrejas estão vazias espiritualmente, muito ricas de dinheiro, muito vazia de espírito. Só o que vê é isso, Um monte de coach, um monte de teorias asiáticas no juízo desse povo, e trocaram Deus por este Deus Mamon. Trocaram o Deus verdadeiro, o único Criador, por o Deus Mamon, que aí os crentes hoje só vão para a igreja para buscar dinheiro, cura, o tempo todo, só prosperidade. Infelizmente, essa não é a igreja de Cristo, essa é outra igreja do mundo que estão formatando aí, e o povo inteiro caminhando para a perdição. Pois bem, então é o que nós temos visto. Ontem a gente viu, por exemplo, que Paulo falando deste povo aí, que eles não se importavam em buscar o conhecimento de Deus, porque eles tinham lá na sua índole um sentimento perverso. Vimos também, na primeira pergunta da lição, que por não buscar o conhecimento de Deus, buscar as coisas do mundo, eles começaram a cometer um erro gravíssimo, o suprassumo de todos os erros, que era desonrar os seus corpos entre si, homem com homem, mulher com mulher, etc. E aí vimos também, na segunda pergunta, que eles, porque fizeram isso, buscando as paixões infames, mudaram também a verdade de Deus em mentira, E aí eles começaram a exaltar mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito para todos sempre, amém. E hoje, na terceira pergunta, temos aqui o seguinte questionamento: o que o amor à mentira faz com a presença de Deus no coração do homem? O homem que tem amor pela mentira, ele gosta da mentira, ele não consegue se livrar da mentira, ele ama mentir, Só o que tem. Tem muita gente. Mas como nós estamos falando aqui para a igreja, o estudo de um livro como esse de Romanos,
a gente não explica para alguém que nunca ouviu a Bíblia. Nós falamos para quem é crente. Falamos para aqueles que têm uma certa intimidade com a palavra de Deus. Então, como Paulo escreve, Paulo está escrevendo aqui para a igreja, para aqueles que já tinham determinado conhecimento de Cristo. Obviamente, não que eu esteja excluindo que esta palavra não sirva para alguém que não é crente, para alguém que não serve, nada disso. Mas, em especialmente, esta carta é dirigida para aqueles que, até pelo teor, pela linguagem, pelo conhecimento aqui envolvido, em especial, em primeiro plano, é para essas pessoas, né? E se ele está falando para essas pessoas, obviamente, isso quer dizer que dentro da igreja tem gente mentindo, inclusive nos púlpitos, né? Vamos ver se é isso mesmo. Romanos capítulo 1, verso 26 diz: Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Veja que no verso anterior, primeiro, o texto diz claramente que eles desonraram seus corpos entre si, homens do sexo masculino, começaram a desonrar os seus corpos entre si, ou seja, homem com homem, 2 homens do sexo masculino, ou 10 homens dentro de uma sauna, só o que tinha lá em Roma, para quem Paulo está escrevendo lá, para os cristãos lá em Roma, e os cristãos de Roma sabiam dessa realidade que acontecia dentro da realeza, né? Nas saunas da realeza romana. Paulo está falando para um povo que conhecia essa realidade. Isso estava na boca de todo o povo de Roma naquela época, né? Paulo primeiro diz que os homens desonraram os corpos entre si, e em segundo plano agora, né, depois que Deus entregou as suas paixões, eles não queriam, então Deus entregou. Vocês não estão usando o livre-arbítrio porque vocês querem usufruir de desejos carnais profundos, vocês querem experimentar o proibido. Então Deus entregou, vocês não querem, vocês não têm o livre-arbítrio, então escolha, vão lá e vocês querem, então o Senhor entrega a eles então para que vão, né? Dizem que as suas mulheres agora começaram a mudar o modo natural. As suas mulheres começaram então a mudar aquilo que era contrário à natureza. E o que é a natureza? A natureza, Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea se complementam. Se você colocar 2 bois, obviamente machos, dentro de um curral, eles vão envelhecer e morrer e não conseguem produzir um bezerrinho. Se você colocar 2 vacas dentro de um curral, a vida inteira elas vão morrer e não vão conseguir produzir. A natureza não vai conseguir se manter. A natureza vai entrar em extinção. Da mesma forma, acontece com os seres humanos. Se não houver um macho e uma fêmea, é isso que Paulo está falando, contrário à natureza, contrário às leis da natureza. Foi por isso que Deus fez um homem com o órgão sexual masculino e fez uma mulher com o seu órgão sexual feminino específico, para que esses 2 órgãos se unam, né, como diz a Bíblia, em santidade, e possam procriar, manter a coisa natural viva, a natureza se revigorando, a natureza se propagando, se mantendo. É assim que diz a Escritura. Inclusive, eu estou falando aqui exemplo de animais. Mas até as plantas é assim. Se você plantar um pé de girimum no seu quintal, abóbora, como chamam no sul, você vai perceber que é uma planta rasteira, né? Como a melancia, como o melão e outras tantas. Essa planta rasteira, você vai ver que ela vai dar 2 flores. Uma flor vai colocar um pendão cheio de poros, e a outra é uma flor aberta. Você tem que pegar aquele flor macho, pendão cheio de poros, e colocar dentro daquela flor que está aberta, né? Como se fosse um órgão sexual masculino dentro de um órgão sexual feminino, e se você não polemizar, né, a flor feminina, ali não vai nascer um fruto, não vai nascer uma abóbora, um jerimum. Não vai nascer. Assim fazem as abelhas, quando ela polemiza ali praticamente todos os frutos da natureza.
ela vai lá na flor macho, né, colhe, e quando vai na flor fêmea, ela faz essa polinização. É assim que acontece. Quando ele fala que contrário à natureza, é justamente porque as mulheres, neste caso lá de Roma, né, e nós vivemos hoje algo muito além, muito mais depravado. A imoralidade sexual está numa situação muito mais grave, inclusive dentro da igreja, porque os escândalos que nós vemos aí é absurdo, envolvendo líderes da alta cúpula, envolvidos em adultério, em estupros, em acusações seríssimas. Vejam só, tudo, e a gente fica pensando assim, por que Paulo está escrevendo isso tão duro, tão forte? Mas é uma verdade. Paulo não está falando contra o mundo. Muitos pastores desonestos pegam esse discurso aqui e agora ataca o mundo ali. Ó. É o gay, é o homossexual que está lá no mundo. Ele está falando da igreja. Está falando para a igreja, não se assuste. Está falando de pessoas que estão dentro da igreja com essas práticas lá fora do mundo. Paulo não está estimulando na igreja a sair batendo em homossexual, nada disso. Paulo está alertando a igreja para que não entre por essas práticas, porque elas não se coadunam, não se harmonizam com a doutrina bíblica da verdade, da pureza, das coisas naturais, das leis naturais que Deus criou. Continuando, amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: a mentira agravada leva o homem a que tipo de abominação? Olha o termo que eu estou usando aqui, ó, abominação. A coisa abominável é aquilo que é equiparado a algo imundo, a imundícia. Paulo, inclusive, usou. Inclusive, nós usamos esse termo imundícia, né, na lição passada, né? Na pergunta 1. Os corações é imundícia. E aqui a pergunta fala sobre abominação. O que é uma abominação para Deus? Só para você entender a pergunta. Abominação para Deus significa aquilo que ele tem nojo. Sabe uma comida estranha que você vê alguém comendo e você fica querendo vomitar? Você fica tendo aqueles espasmos querendo vomitar, porque se você vê, você vomita, de nojo que você tem, ou de uma comida, ou de algo que não seja comida, mas algo que lhe dá muito nojo. Isso é o que significa abominação para Deus. Deus não suporta olhar para aquilo, porque aquilo lhe dá nojo. Inclusive, ele vai dizer lá no Apocalipse, né? Igreja, a igreja de hoje, a profecia de Apocalipse aponta que Laodiceia é a igreja de hoje. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca para fora, né? Porque tu não é quente, né, filho? Falando da igreja também, não está falando para o mundo, não. Laodiceia é a igreja de Deus. Ele está dizendo que nessa igreja, uma hora o povo é quente e uma hora o outro povo é frio, né? Deveria ser quente, deveria ser frio, não. Mas esse povo é morno. É morno. É quente dentro da igreja e durante a semana, na vida secular, é frio. Está ali, ó. Você faz uma média, dá um estado de mornidão. É uma igreja que canta louvores, pula que só uma carrapetinha dentro da igreja, toda animada, mas lá fora é mentira, falsidade, fofoca, né? Desonestidade e leitura da palavra zero, tempo à oração zero, tempo ao jejum zero, tempo à consagração zero. Esta é a igreja do tempo presente. Não se enganem. Em toda esquina tem um pastor, tem uma igreja, tem um ministério. Mas a pergunta é, estão pregando a verdade? Estão vivendo a verdade? Olha, 99,9% não. É só mesmo clube de encontro para cantos e palavras, muitas delas até sem sentido, mas palavras tentando motivar, palavras motivacionais, porque palavra de Deus, igual que Cristo pregou, igual que os apóstolos pregaram, os profetas, nada, né? Pois bem, então ele pergunta aqui claramente, né? Essa mentira, uma mentira no estado agravado, leva o homem a que tipo de abominação? A prática de que tipo de abominação? Vamos lá. Romanos 1, 27 diz: e semelhantemente também os homens, semelhantemente ao quê? O verso anterior acabou de dizer que as mulheres abandonaram o uso natural de se deitar com o homem para ter relação sexual, para procriar, e agora estavam se deitando mulher com mulher, né? Aí ele fala aqui, ó, semelhantemente também os homens começaram a se deitar uns com os outros, ó.
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade ou sexualidade, mesma coisa, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A recompensa que convinha. Aqui o Senhor está dizendo claramente aquela lei que Paulo fala de forma implícita, né? E com outras palavras, que você planta o que colhe. Aqui o Senhor está dizendo, ó, quem cometer esse tipo de torpeza, esse tipo de abominação. Por que eu estou dizendo abominação? Porque no livro de Levítico, capítulo 19, diz: homem com homem não se deitará. Abominação está lá escrito. Ok? Então, por isso que a pergunta usa o termo aqui, abominação. É abominável deitar homem com homem, mulher com mulher. Coisa estranha para Deus. É contra a estrutura original, né, de toda a verdade que está alicerçada nesse princípio. Ok? Inclusive, o conhecimento de Deus está nisso. Quando ele fala homem, mulher, o conhecimento de Deus, que é a proposta de Paulo aqui no capítulo 1 e 2, é despertar você para o conhecimento de Deus. E como é que eu consigo encontrar o conhecimento de Deus nessa relação homem com homem, a relação natural correta que Deus criou? Como eu já disse aqui na primeira pergunta. Quando Deus cria homem e mulher, ele está replicando ali um tipo do pai e o filho. O pai que gera o seu filho, Deus que gera Jesus Cristo, o filho. Então, ali duas pessoas que se relacionam, um submisso ao outro, como a mulher, e ali está tudinho, todo o reflexo. Então, o conhecimento de Deus está na sua criação. E a principal criação, as únicas criaturas que foi feita a imagem e semelhança de Deus é o homem e a mulher. Então, esse conhecimento é maravilhoso. E quando se adultera essa coisa da natureza, o homem vai ter dificuldade para entender as coisas de Deus, o conhecimento de Deus. Por isso que Paulo está aqui muito preocupado em despertar o discernimento espiritual da igreja lá em Roma para entender esses aspectos tipológicos do Antigo Testamento, que é um verdadeiro evangelho, o Antigo Testamento. Infelizmente, essa igreja caída, que aí está o cristianismo em apostasia profunda, um monte de pastor teólogo que não conhece nada, fica só botando o versozinho aí nas mídias sociais, prometendo, o meu sorriso voltou, eu vou ganhar dinheiro, e Deus vai me livrar do fogo, da água. Só versos descontextualizados, tentando, como diz a profecia de Jeremias, tentam passar uma pomada superficialmente na ferida do meu povo, dizendo paz, 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 quando não há paz. As escrituras sagradas, 95% dela tem a ver com palavras de juízo, com palavras de exortação, com palavras porque o homem é mau, o homem precisa se arrepender e se converter. Por isso que a palavra, quase na sua totalidade, é assim. Poucas são as palavras que o Senhor traz palavras assim de motivação, vamos falar assim, né? Porque a motivação é uma coisa do homem. A autoestima, a autoajuda, esses coaches aí que estão repletos nas igrejas. Um monte de pastor que não conhece nem a teologia entraram por lado dos coaches e ficam enganando o povo. Nós vivemos no limiar do tempo, estamos diante aí há pouco tempo da volta de Cristo, e antes da volta de Cristo, a mensagem é de exortação, a mensagem é de admoestação, é de despertamento para que o povo se prepare, e não de promessa de prosperidade, de dinheiro, disso, daquilo outro. E um monte de gente cego, guiado por cego, sendo levado ao abismo. Devemos acordar para isso. Pastores, acordem, sejam homens de Deus. Pare de brincar de mídia, de internet, botando versozinho, palavrazinhas que não diz nada, tentando ganhar a curtida do povo e seguidores. Preguem a verdade, porque é necessidade do tempo presente. Então, amados irmãos, Paulo é bem claro, os homens também deixaram o seu modo natural, se inflamando entre si em sensualidade, deitando homem com homem, não é? E aí, cometendo o que ele chama de torpeza, aquilo que ele chama de perversão, aquilo que ele chama de abominação, aquilo que ele chama de imundícia. E ele diz bem claro aqui, quem faz isso vai receber a consequência do seu pecado na própria pele. E é só o que nós temos visto. Ninguém que comete isso dentro da igreja de Deus, a gente só vê aí, são dezenas de escândalos por mês aí na mídia.
São centenas de escândalos por ano dentro da igreja, que diz igreja de Deus. E os crentes aí, ainda dormindo em sono profundo, não conseguem despertar para a palavra de Deus, né? Vive mais, quem vive de mídia, vive sendo alimentado por isso e acaba, sem querer, o seu subconsciente assimilando isso e se tornando também um crente suscetível a essas práticas também, de tanto ouvir, acha que isso é normal. Aí daqui a pouco está também inclinado sendo empurrado para também entrar nessas práticas. Que o Senhor nos livre dessa maldade, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos, com muita sabedoria, cumprir o mandamento de Cristo.